Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso seminário. Estamos trabalhando Teologia Sistemática. Na aula de hoje, Cristologia, parte 3. A nossa aula irá orbitar em torno da seguinte pergunta: teria Cristo descido ao inferno? A possível descida de Cristo ao inferno. Estamos na parte 3 de Cristologia. Na parte 1, falamos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Na parte 2, falamos sobre sua obra. E agora, na parte 3, estamos levantando a seguinte pergunta: a descida de Cristo ao inferno é uma doutrina bíblica? Essa questão da descida de Cristo ao inferno se popularizou, ela remonta a tradição do credo apostólico. O credo apostólico é o creio, a confissão de fé dos primeiros pais da igreja, que vai organizar as principais doutrinas e fundamentos do cristianismo. Você lembra do credo apostólico, que foi desenvolvido ali em torno do século 3 e 4 depois de Cristo, que diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Essa cláusula desceu ao mundo dos mortos vai ser encontrada nos documentos, os manuscritos, ou vamos dizer assim, originais, nas cópias do credo apostólico, somente a partir do século VI. Então, os manuscritos mais antigos do credo apostólico não traziam consigo essa cláusula, desceu ao mundo, ou desceu a mansão dos mortos, e acabou sendo popularizada também com obras literárias, teológicas, com músicas que dizem, né, Cristo desceu ao inferno, tomou as chaves das mãos do diabo, e também com pregações com essa temática. Mas a expressão ela só aparece no momento mais tardio, por volta do século VII, na realidade, 650 depois de Cristo, e não há na Escritura nenhuma expressão explícita de que Jesus desceu ao inferno. Existem 5 textos que vão dar uma possível base e fundamento para essa doutrina, e nós vamos examinar texto por texto e compreender o que esses textos dizem dentro do seu contexto. Veremos que a forma mais adequada de compreender esses textos não é à luz de uma descida de Cristo ao inferno. Na realidade, Cristo não desceu ao inferno, não tomou as chaves das mãos do diabo. O diabo não tem chaves nem da casa dele. O inferno, até mesmo é o inferno de Deus, que ele é soberano sobre todas as coisas. O inferno foi criado por Deus para o diabo e para os seus anjos e os seus seguidores. Bom, o primeiro texto que vai trazer uma possível fundamentação para a descida de Cristo ao inferno se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Conjectura-se que, a partir dessa informação, não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, e aqui há uma menção de Cristo no inferno, Cristo no Hades. Talvez na sua tradução, onde é lido Hades, esteja como inferno. Bom, vamos fazer em primeiro lugar uma consideração gramatical. A palavra Hades, no grego, é o equivalente a Sheol, no Antigo Testamento, ou Sheol. Sheol e Hades significa literalmente sepultura, ou sepulcro, mundo dos mortos. Não necessariamente um lugar supranatural, um lugar sobrenatural, um lugar espiritual, um lugar de tormento eterno. Para esse lugar, a Bíblia costuma utilizar outros termos, como Gehenna, ou lago de fogo. Gehenna, no grego, significaria literalmente inferno, o qual Jesus menciona, especialmente no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, 5, 6 e 7, onde é dito: se teu olho te faz pecar, arranca-o
e lança fora, porque é melhor entrar sem o olho no reino dos céus do que com os 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, do Guiena. Aqui faz uma referência ao tormento eterno. Mas Hades, Sheol, são referências à sepultura. Isso fica claro também a partir do contexto. Aqui, Pedro, na pregação de Pentecostes, está citando o Salmo de número 16, versículo 10. E ele está fazendo uma referência a Davi. Pedro está comparando Davi, que padeceu na sepultura, e Jesus, que não permaneceu na sepultura. Por isso a palavra Hades não é uma referência ao inferno, mas uma referência à sepultura da qual Cristo ressuscitou. Veja comigo o contexto da passagem. Versículo 28. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. E ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Mencionado aqui, sepultura. Mencionado, sepulcro. Então, ele está comparando Davi com Jesus, dizendo o seguinte: olha, Davi morreu e a sua sepultura se encontra até entre nós nos dias de hoje. Porém, Jesus, ele não se encontra sepultado. Essa menção que é feita no Salmo 16 era uma referência a Davi, porém ela trazia um sentido profético a Jesus. Não deixarás que a minha alma fique na sepultura. Ora, Davi ficou na sepultura. Jesus não. Jesus ressuscitou. Portanto, não se aplica só a Davi, mas a Jesus como uma profecia que deixou a sepultura e ali não permaneceu. Portanto, é uma questão gramatical. Sheol e Hades significam sepultura e não inferno. Próximo texto, Romanos capítulo 10, versículos 6 e 7. Paulo, ele está citando aqui mais uma vez o Antigo Testamento, Deuteronômio 30, 13. Veja comigo Romanos 10, 6 e 7. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Agora veja Deuteronômio 30, 13. 12. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos. Nem tampouco está da além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar? Para que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos. As pessoas que dizem que essa passagem é uma referência a Jesus ter descido ao inferno vão dizer o seguinte: quando Paulo diz assim: quem descerá ao abismo para trazer Cristo dentre os mortos? Significa então que Jesus está em um abismo no inferno. Mas veja, a resolução dessa passagem é compreendê-la simplesmente como uma figura de linguagem. Paulo está usando uma metáfora, aplicando da mesma forma que foi aplicada por Moisés no Antigo Testamento. Moisés está falando acerca da lei, dizendo: olha, a lei ela não está nem no mais altos céus e nem no mais profundo abismo, nem no mar, para que você possa dizer: quem vai buscar ela no céu, ou no mar, ou no abismo para que cumpramos? Ela está perto de você, na sua boca, no seu coração. E aí ele fala a mesma coisa para o Evangelho. Cristo, ele não está nem nos mais altos céus, de forma que a mensagem do Evangelho, na realidade, essa mensagem não está nem nos mais altos céus,
e nem no mais profundo abismo, ou distante no mar. Antes, a pregação do Evangelho está perto de ti, no teu coração e na tua boca. Se você confessar o Senhor Jesus com a sua boca e no seu coração crer, você será salvo. Portanto, é apenas uma metáfora de comparação para dizer que o Evangelho não está distante, não está nem no mais profundo abismo e nem nos mais altos céus. Ele está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Basta confessá-lo com a sua boca e crer no seu coração para ser salvo. Não tem nada a ver com Jesus estar no inferno. Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9. Aqui também há uma possível referência de uma descida de Cristo ao inferno para aqueles que assim interpretam a passagem. Vamos ver. Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Eu acho que é muito simples a interpretação desse texto. Para os que interpretam como uma descida ao inferno, vão dizer que quando é dito no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Perdão. Quando é dito no versículo 9, ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Esse fraseado, partes mais baixas da terra, para eles é inferno. Mas eu acho que é muito simples a interpretação. Ele está dizendo, ora, aquele que subiu, ou seja, ressuscitou, não é o mesmo que desceu às partes inferiores da terra, ou seja, a própria terra. Ele desceu para nos livrar do pecado, da morte, destruir as obras de Satanás, e subiu, ressuscitou, vitorioso. Tanto é fato que essa menção aqui é de Salmo número 68. O Senhor levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. O símbolo aqui é o seguinte: quando um rei saía em guerra e ele vencia determinado outro rei, ele invadia a cidade e levava cativo o cativeiro. Ele trazia consigo escravos, levava cativo o cativeiro. Trazia consigo escravos, trazia consigo joias, trazia consigo espólios de guerra e distribuía às pessoas da sua própria cidade. Dava dons aos homens. E ele está aplicando isso para Jesus. Jesus desceu às partes inferiores da terra, onde? A própria terra. Subiu, levando consigo cativo o cativeiro, a vitória contra os principados e potestades, e deu dons aos homens. No caso aqui, são dons da igreja, tanto que em seguida ele vem dizendo, uns deu apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros pastores, evangelistas. São os dons que são dados depois da vitória de Cristo. Mas aqui, as partes inferiores da terra não é uma referência ao inferno, mas é a própria terra a qual Jesus operou a sua obra de expiação. Ele não foi no inferno morrer na cruz, ele morreu na cruz na terra. Não tem nada a ver com o inferno. Bom, então vamos para a quarta e a quinta passagem, para nós finalizarmos essas argumentações. A quarta passagem, eu confesso que ela é de interpretação difícil, mas possível. Não há razões, a priori, para nós interpretarmos como uma descida de Jesus ao inferno. Veja 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, vai dizer o seguinte. 3,18, perdão. 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado. Na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Desculpa, eu estou com cãibra. Bom, a argumentação daqueles que dizem que Jesus desceu ao inferno se encontra no versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse foi seria uma ida ao inferno e uma pregação àqueles que estão mortos, aos demônios,
aos condenados, anunciou a sua vitória, o seu triunfo sobre Satanás e sobre a morte. A pergunta é, em primeiro lugar, qual a razão? A segunda pontuação é: devemos ler esse texto a partir de todo o contexto da epístola. A epístola de 1 Pedro está sendo desenvolvida a partir do seguinte argumento: o evangelho de Jesus, que estava oculto anteriormente, na realidade ele vem sendo revelado passo a passo pelos profetas. Cada profeta que vai sendo levantado de Deus, ele vem trazendo consigo, no Espírito de Cristo, a mensagem do evangelho. Como assim? Jesus vem sendo pregado desde o tempo do Antigo Testamento, através dos vários profetas que foram levantados. Eles possuíam o Espírito de Cristo, que estava pregando através deles. Veja comigo, capítulo 1, versículo 9. Isso vai ficar mais claro. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, na qual salvação inquiriam e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que o tempo ou que a ocasião de tempo, em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Veja o versículo 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. O Espírito de Cristo estava nos profetas que vieram antes de Cristo e que, a respeito dessa salvação, inquiriram e trataram diligentemente, profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava os sofrimentos de Cristo que haveriam de vir. Então, Isaías, Jeremias, Daniel, Noé, Abraão, como profetas, profetizavam a respeito de Cristo através do Espírito de Cristo que estava neles, pregando no seu tempo para as pessoas daquela época. Quando nós olhamos para o versículo 19 do capítulo 3 dos Espíritos em Prisão, a melhor forma de compreender é a partir de todo esse contexto. Se nós assumirmos que Jesus está pregando aos mortos, teremos que assumir que ele está dando uma segunda oportunidade. Se ele está pregando aos demônios, a pergunta é: qual é a razão de pregar aos demônios? Mas quando nós lemos a partir de todo o contexto, fica fácil compreender que, na realidade, esse texto aqui, que diz dos espíritos em prisão que estavam recebendo a mensagem, não foi Jesus em carne e osso, mas foram os profetas que pregaram com o Espírito de Cristo. Quem? Noé, porque o texto é localizado num tempo e a partir de uma pessoa. 20, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela graça. Veja o versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado, na verdade na carne, mas, atenção, vivificado no Espírito, no qual refere-se ao quê? Ao Espírito, no qual também foi, ou seja, Jesus estava no Espírito pregando aos espíritos em prisão, através de quem? De Noé. Então a resposta, a resolução para essa passagem é: quando Noé estava construindo a arca, estava pregando aos desobedientes, diz outra passagem de Pedro, 2 Pedro, que ele era pregador, pregoeiro da justiça, o Espírito de Cristo que estava nele, porque Jesus pregou no Espírito, estava ali pregando aos espíritos em prisão, os espíritos que estavam aprisionados pelo pecado no tempo de Noé. Não era que Jesus estivesse em carne e osso ali pregando, mas no Espírito ele estava pregando em Noé, semelhantemente aos demais profetas, como foi visto no capítulo 1. Não há nenhuma referência à descida ao inferno.
Se assim fosse, teríamos que assumir uma segunda oportunidade, que seria contraditório. Último texto, 1 Pedro 4,6. 1 Pedro 4,6, próximo capítulo, vai dizer o seguinte: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Essa passagem que fala do evangelho pregado aos mortos deu fundamento para o ensino de uma possível descida de Cristo ao inferno. Ora, o evangelho foi pregado aos mortos. Que mortos? Os que estavam no inferno. Jesus desceu ali e pregou o evangelho a eles. E aí entramos mais uma vez nesse percalço. O texto ensina uma segunda oportunidade. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se Jesus está dando uma segunda oportunidade, então a Bíblia está se contradizendo. É mais fácil compreender que esses mortos que receberam o Evangelho são os que estão mortos na época que a Epístola de Pedro está sendo pregada, escrita. Quando Pedro escreveu essa epístola e disse que o Evangelho foi pregado aos mortos, referem-se aos que estavam mortos no tempo em que ele escreveu a epístola, irmãos da fé. Veja o contexto. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso o Evangelho foi pregado também aos mortos. E aí, como nós vamos interpretar esse texto? Ele vem do versículo 3 até o versículo 4, falando do pecado desse povo. Borrachices, concupiscências, glutonarias, idolatrias. E diz o seguinte: eles acham estranho que vocês não correm junto com eles no mesmo desenfreamento, dissolução, blasfemando de vós. E aí o 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Há um julgamento, versículo 5. Esse julgamento, ele ocorrerá diante das atitudes que as pessoas terão, vivas e mortas. E aqui, quais são as atitudes que vão julgá-los? Esses pecados que foram mencionados. Eles hão de dar conta aos que está preparado para julgar os vivos e os mortos, diante das borrachices, das bebedices, das abomináveis idolatrias. Então, se por causa dos pecados deles, eles vão prestar juízo diante de Deus e hão de dar conta, vivos e mortos, como então, no versículo 6, esse evangelho foi pregado a esses mesmos mortos? Eles não iam prestar conta diante do que eles fizessem em vida? Então é muito fácil. Vive uma vida de iniquidade e aí você morre e então você recebe a pregação do evangelho para ter uma segunda oportunidade. Não faz sentido o versículo 5, que diz que Jesus, que o justo juiz, irá julgar vivos e mortos diante desses pecados. Então, fica fácil de compreender que esses mortos aqui que são mencionados são os homens que morreram durante a época que Pedro está escrevendo essa carta. Pessoas que eram perseguidas por causa do Evangelho, o Evangelho foi pregado a eles, eles morreram e Pedro menciona, o Evangelho foi pregado a mortos, a esses mortos, a esses que já não estão mais entre nós, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, versículo 6, ou seja, ainda que sejam perseguidos e mortos, mas vivam segundo Deus em espírito, ainda no versículo 6. Então, fazendo uma recapitulação. Atos capítulo 2 fala de Sheol e de Hades. Há uma referência aqui à sepultura, comparando com a sepultura de Davi, que está no meio do povo, e a sepultura de Jesus, que ele ressuscitou. Não tem nada a ver com o inferno. Romanos capítulo 10, que diz que quem buscará o Senhor do abismo ou no mais altos céus? O Evangelho? Quem poderá cumprir o Evangelho ou a lei?
há uma referência aqui a uma figura de linguagem para dizer que o Evangelho e a lei, tanto Romanos e Deuteronômio, estão próximos de nós, na nossa boca e no nosso coração. É apenas uma metáfora. Efésios capítulo 4 fala sobre as regiões mais baixas da terra, uma referência à própria terra, a qual Jesus desceu, venceu os principados e potestades e subiu aos céus mais uma vez. 1 Pedro 3, que fala sobre os espíritos em prisão, são os espíritos em prisão da época de Noé, que Noé pregou e Jesus estava nos seus lombos em espírito pregando através dele, como os demais profetas. Esse é o conteúdo da epístola. 4:6, o evangelho pregado aos mortos não é uma referência a pessoas que estão mortas e Jesus desceu para pregar a esses mortos, mas estavam vivos e agora, na época que a epístola está sendo escrita, eles estão mortos. Por isso o evangelho foi pregado a esses que já estão mortos. Seria essa uma leitura adequada do texto. Senão, teríamos que assumir uma segunda oportunidade, que seria contraditório à luz do texto bíblico. Portanto, à luz desses 5 textos, não há nenhuma razão para nós assumirmos uma descida de Cristo ao inferno. Fazendo aplicações sobre cristologia, o que já estudamos até aqui. Primeiro, a respeito da dupla natureza de Cristo, quando estudamos a sua pessoa, aprendemos que enquanto homem, ele nos representou, enquanto Deus, ele nos salvou. No estudo dos ofícios de Cristo, ele é rei, que governa, sacerdote, que apresenta o sacrifício, e um profeta que revela a vontade de Deus. No estudo da obra da expiação, aprendemos que a causa e a natureza da obra apontam para 2 fatores principais. Ele nos amou primeiro, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E também é um justo juiz, que nos livrou da sua ira, tanto pela sua morte como pela sua vida. Lembra? Dupla imputação. A vida de Cristo, justa, que nos faz sermos justos, porque ele obedece à lei em nosso favor, e sua morte, que leva a conta, o preço do pecado em nosso lugar. E na ressurreição aprendemos que Cristo triunfa sobre a morte, assegura a nossa justificação e que ressuscitaremos com ele. Por fim, estudamos hoje a descida de Cristo ao inferno. Independente da nossa posição, podemos ter certeza que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, mas também no inferno. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Haverá um dia que tanto a morte quanto o mundo dos mortos serão lançados no lago de fogo para destruição eterna, e já não haverá choro, mas o Senhor Jesus enxugará dos nossos rostos toda a lágrima. Aleluia! Cristo venceu, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isto. União hipostática de Cristo, ofícios de Cristo, expiação, ressurreição e a possível descida ao inferno. Até a nossa próxima aula. Um abraço.